eu riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Lá em Hebreus 10, você vai ver a resposta. Qual é o pecado que faz Deus riscar o nome de uma pessoa do livro da vida? Ouviu isso? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e versículo 33. Está escrito: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha isso. Esse texto é assustador. Um dia eu vou parafrasear o texto, para que através dessa paráfrase todos possam entender bem o que a gente acabou de ler. Um dia o povo pecou. O povo que Moisés liderava pecou. Aí Moisés ora a Deus e fala assim: Deus, o meu povo pecou. Eu sei que eles pecaram. Então eu quero pedir para o Senhor uma coisa: perdoa os pecados deles. Eles estão arrependidos, perdoa os pecados deles. E se o Senhor não perdoar os pecados deles, então risca o meu nome do teu livro. Rapaz, eu quero ver se tem algum pastor nos dias de hoje para fazer uma oração dessa. Imagina o pastor falar assim: Deus, ou o Senhor salva a minha igreja, ou eu não quero ser salvo. Ou o Senhor leva a minha igreja inteira para o céu, ou eu também não quero ir. Não é fácil fazer uma oração dessa. Não é qualquer um que faz uma oração dessas. Moisés fez. Moisés disse: Senhor, ou o Senhor perdoa o meu povo e salva todo mundo, ou eu também não quero, e risca o meu nome do teu livro. Aí Deus falou assim: ei Moisés, calma. Está nervoso por quê, rapaz? Calma aí. Vamos conversar, eu vou te explicar. Aí o verso 33, Deus fala assim: eu riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Parece que resolveu, né? Mas piorou. Parece que resolveu, mas piorou. Sabe por que piorou? Porque todo mundo peca. Então, quer dizer, o nome de todo mundo vai ser riscado? Não. Agora vamos então descomplicar o negócio. Vamos descomplicar o negócio. Quando Deus fala assim: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, Moisés. Não é qualquer um, não. Só risco quem pecar contra mim. Mas é bom explicar o pecado, porque senão, se Deus não explicar o pecado, aí nós estamos todo mundo perdido. Não é assim? Então vamos pedir a explicação para Deus. Vamos lá para Hebreus, no Novo Testamento. Lá em Hebreus 10, você vai ver a resposta. Qual é o pecado que faz Deus riscar o nome de uma pessoa do livro da vida? Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Por favor, anotem esses textos. Atenção, pessoal das redes sociais. Pega comigo Hebreus 10 e vamos para os versos 26 e 27. Hebreus 10, 26 e 27. Eu queria que todo mundo tivesse aqui hoje para estudar esse assunto com a gente. É um assunto vital, é um assunto importante, sabe? Para jovens, para criança, para adulto, para todo mundo, para evangélico, católico, para todo mundo. Hebreus 10, versos 26 e 27 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, calma que eu vou ler de novo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Meu amigo, minha amiga, isso é impressionante, não é? Bora conversar um bocadinho sobre isso. Olha isso aqui, irmãos. Atenção, pessoal das redes sociais. Está todo mundo aqui? Está todo mundo aqui. Olha só. O texto bíblico é claro.
Lá em Êxodo, Moisés fala assim: Deus, ou perdoa o povo, ou risca meu nome do teu livro. Deus fala assim: Moisés, calma, não é assim não. Eu só risco do meu livro quem pecar contra mim. Aí, agora em Hebreus, a gente está vendo o seguinte. O texto responde: se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, se vivermos permanentemente em pecado, se vivermos sempre em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, porque atenção, tem muita gente que não tem o conhecimento da verdade. A pessoa às vezes tem um lampejozinho do entendimento, mas não tem o pleno conhecimento da verdade. Então veja, quem que Deus vai riscar do livro da vida? Aquele que viver deliberadamente em pecado, depois de haver tido o pleno conhecimento da verdade. Essas pessoas estão anulando o sacrifício de Cristo. Deu para entender? É como se o sacrifício de Cristo não tivesse valor nenhum, porque ela ignora, ela não está nem aí, ela é rebelde, ela sabe o certo, faz o errado, conscientemente, é um rebelde. E rebelde, o rebelde principal é o inimigo. O inimigo é o rebelde número 1. Por quê? Porque conhece toda a verdade. É ou não é? O inimigo conhece toda a verdade. O inimigo sabe tudo. E é o diabo, é o inimigo. Então ele foi expulso do céu. E o nome dele não está no livro da vida, porque é rebelde, ok? Agora, cuidado para você não cair nessa arapuca, nessa armadilha. Cuidado, porque a armadilha é assim. Às vezes a pessoa diz assim: não, eu aceitei Jesus, amém. Eu me batizei, amém também. Eu frequento a igreja, aleluia, está tudo certo. Mas às vezes a pessoa tem um pecado que ela não larga, que ela não abandona. Cuidado, porque um pecado que você não se arrepende, que você não confessa e que você não abandona, esse pecado pode levar você a perder o seu nome do livro da vida. Esse pecado pode se transformar numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa não se arrepende do pecado, não confessa e não abandona. Então esse pecado que poderia ser perdoado não será, porque não houve arrependimento. E a pessoa continua insistindo na rebeldia e na transgressão. Por isso que Hebreus fala assim: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Anula o sacrifício de Cristo. Então isso é muito perigoso. E cuidado, porque acontece com a gente, sabe o quê? Olha aqui, levanta a cabeça um bocadinho. Vocês estão firmes comigo, né? Ninguém está com sono não, né? Bom, pode até estar com sono, mas não durma, ok? Olha para mim atentamente, eu provoco você, porque a gente quer que você realmente absorva o máximo. Entendeu? Porque tem gente que está aqui, mas não está aqui. A pessoa está aqui, mas não está. Entendeu? A pessoa está aqui, mas não está captando, não está na mesma página. Então por isso que eu dou essa provocadazinha, que é para você vir para a página, ficar com a gente aqui. Às vezes o TDAH não deixa, mas a gente tem que dar a provocadazinha para todo mundo se concentrar aqui com a gente. Olha só, o pecado é maligno. Quando você peca a primeira vez, você se assusta, você tem medo, te dá angústia, te dá desespero. Você fala: meu Deus, o que eu fiz? Você pecou. Você fica desesperado. Eu fiz isso, eu usei aquilo, eu fui para não sei para onde, eu fiz mais não sei o que. Então te dá aquele desespero. Aí você peca de novo, o mesmo pecado. Aí o desespero ainda está, mas ele é menor. Aí se você pecar de novo, vai diminuir o desespero. E voltar ao pecado vai diminuindo. Vai chegar uma hora que você vai cometer o pecado e vai dizer assim: ah, todo mundo peca, né? Ah, todo mundo erra, né? Então você já diminui aquele medo, aquele impacto, aquele pavor que você tinha no começo, quando você começou a cometer tais pecados. Agora você já não tem mais isso. E daqui a pouco você fala assim: mas será que é pecado mesmo isso que eu fiz? Mas Davi não fez? Mas Abraão não fez? Mas não sei quem não fez? Aí você começa a buscar em outros uma referência para justificar o seu erro. Entendeu? E esse é o problema do pecado. No começo ele é assustador, depois não é tanto assustador assim. Daqui a pouco ele é legal, daqui a pouco ele é gostoso, daqui a pouco não é tudo isso que dizem. Daqui a pouco Deus me entende, daqui a pouco Jesus quer meu coração, não quer mais nada de mim. E a gente vai indo por um beco sem saída. Eu vou lhes contar o que aconteceu comigo numa cidade chamada
Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, este ano. Eu estava em Nova Iguaçu este ano, no Rio de Janeiro, ali no início do ano, fazendo uma semana como essa no Colégio Adventista de Nova Iguaçu. Aí a associação de lá me colocou hospedado num hotel pertinho do Colégio Adventista, para facilitar a ida e a vinda. E aí eu cheguei no hotel, estava vindo de uma outra viagem muito cansativa. Eu cheguei nesse hotel e entrei assim no quarto, vi uma cama grandona e vi um espaço legal. Falei, graças a Deus, eu vou dormir bem aqui. Eu olhei o chuveiro, uma ducha boa. Falei, agora sim, aqui eu vou me recuperar e vou fazer uma semana especial aqui. Fiquei feliz com o quarto do hotel. Aí, maravilha. Aí, quando chegou a primeira noite, eu fui dormir, né? E deitei assim, fiz a minha oração, deitei esparramado. Eu falei, vou dormir como um justo. Aí estou lá dormindo, quando dá 4 da madrugada, passa um trem do lado da minha janela. Sabe assim, eu estou deitado aqui, passa um trem bem ali. Um trem. Aí o que aconteceu? Eu acordei. Pronto, lá acabou, não dormi direito. Aí eu falei, mas que trem, senhor? Aí no dia seguinte, na noite seguinte, o trem passou de novo. Eu acordei de novo. Aí na terceira noite o trem passou de novo. Eu acordei de novo. Aí na quarta noite o trem passou, eu acordei e virei do outro lado e dormi. Aí na quinta noite o trem passou, eu escutei bem longe assim. Aí já, só escutei assim, mas já dormi. Lá pro finalzinho eu nem escutava mais o barulho do trem. O trem continuou passando, mas eu, dormi direto. O que aconteceu comigo? Eu me acostumei com o barulho do trem. Entendeu ou não? Esse é o problema do pecado deliberado. A gente acostuma com o pecado. E quando você acostuma com a transgressão, o pecado, você pensa assim, aí começa a justificar os erros, sabe? E aí está a nossa tragédia. Deus estava dizendo assim, eu riscarei do meu livro quem pecar contra mim. O pecado deliberado, o pecado consciente, depois de ter o pleno conhecimento da verdade. Então o que Deus espera de nós? Que coloquemos o nome no livro da vida. Mas cuidado. Quando a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus, todo mundo aceita. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Se eu perguntar quem já aceitou Jesus, todo mundo aqui já aceitou Jesus. Não tem ninguém aqui que não aceitou Jesus, todo mundo já aceitou. Mas se eu perguntar assim, quem quer se batizar? Aí começa, eu falo assim, não, mas eu já me batizei na igreja tal. Não, mas eu já fui batizado quando era criança. Não, mas eu não estou preparado. Não, mas isso aí não é para mim não, isso é para o outro ali. Aí, isso é, mas não sei o quê. Aí a gente começa, quando se fala em batismo, cada um vai ter os seus argumentos. Por que eu estou falando de batismo? Porque o nome vai para o livro da vida quando a gente aceita Jesus e se batiza. Por isso que eu estou falando de batismo. E você sabe o que significa batismo? Escuta essa, varão. Tu vai se alegrar. Escuta essa, menina. Escuta essa, irmã. Escuta essa aí, você que é evangélico. Você que é católico, você que é adventista. Você que é espírita, você que é agnóstico. Você que é ex-adventista. Ou você que é ex-evangélico. Escuta essa. Batismo significa 3 coisas. Significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição por uma vida nova. Esse é o significado de batismo. E de onde eu tirei isso? Romanos 6. Romanos 6, do verso 1 até o verso 5. Fala que batismo significa morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição por uma vida nova. Vamos lá. Se batismo significa morte para o pecado, atenção, senhores. Se batismo significa morte para o pecado, sepultamento do pecado, eu pergunto, eu tenho que saber o que é pecado. O que é pecado? Né? Já que batismo é morte por pecado, é sepultamento do pecado, então o que é pecado? Se você for para 1 João 3, verso 4, a Bíblia vai dizer assim, pecado é transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Quais 10 mandamentos? Os 10 escritos pelo dedo de Deus, lá no Monte Sinai, nas 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos são a norma do juízo final e a norma da vida de todo cristão. Então o que é pecado? Transgressão dessa lei.
que é batismo? Morrer por pecado. Parar de pecar, abandonar o pecado, parar de transgredir os 10 mandamentos. Isso é o que temos que fazer. Então batismo é morrer por pecado, parar de transgredir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam assim: não farás para ti imagens de esculturas. Então não faço. Não te encurvarás diante delas. Então vou parar de fazer isso. Entendeu? Aí você morreu por pecado. Os 10 mandamentos falam assim: não cobiçarás a mulher do próximo, nem nada do próximo. E se você cobiça, para de cobiçar. Aí você morreu por esse pecado, entendeu? Está obedecendo esse mandamento. Aí tem outro mandamento que fala assim: não cometerás adultério. Ok, aí você está em adultério, por um exemplo. Aí você viu lá nos 10 mandamentos e você fala assim: vou parar de adulterar. Aí morreu por pecado. Morreu por pecado, aí você parando de fazer essas coisas erradas que diz os 10 mandamentos. Ok? Aí os 10 mandamentos falam assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí você fala assim: puxa, eu tenho falado o nome de Deus em vão, até em piadas, até em coisas que não tem sentido nenhum, vou parar com isso. Morreu para esse pecado. Você vai, pega os 10 mandamentos e você começa a morrer por pecado. Aí chega lá: lembra-te do dia de sábado para o santificar, que é o 4º mandamento. Aí você fala assim: opa, eu estou com um problema aqui, eu não estou guardando o 4º mandamento, então eu tenho que guardar o 4º mandamento. Quando você começar a guardar o sábado, o 4º mandamento, você morreu por pecado. Deu para você entender? E você vai obedecendo, vai morrendo para os pecados. Aí parou de fumar, parou de beber, vai morrendo para o pecado. Parou de mentir, parou de cobiçar, parou de adulterar, parou de falar palavrão, você vai morrendo para o pecado. Vai morrer. Cada estudo bíblico, cada pregação que você vai tendo, você vai morrendo do pecado, vai morrendo do pecado, vai morrendo do pecado. Vai morrendo do pecado, o que você faz com o defunto? Está morrendo do pecado. O que faz com o defunto? Sepulta. E ali está a tumba. Isso aqui é a tumba. Isso aqui é a tumba. Só que não é de terra, é tumba de água. Está vendo aqui? É tumba de água. Então, quando a pessoa entra aqui, é porque ela já morreu por pecado antes. Parou com essas falcatrua, maracutaia, pecadaiada, essa coisa toda, você parou. Aí você vem para cá e fala assim: pastor Osmar, me batiza. Aí ele batiza você. Aí ele fala assim: Luiz, vamos supor que fosse eu, né? Luiz, você aceitou Jesus como Salvador? Eu digo: sim, pastor. Você aceitou as verdades da Bíblia? Sim, aceitei, pastor. Então, Luiz, conforme sua decisão, sua profissão de fé, para o perdão dos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, diz ele, cumprindo a ordem de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aí o pastor vai pegar você pelas mãos assim e vai colocar o teu corpo dentro da água assim, sabe? É o sepultamento. Por isso que não pode pôr um bocadinho só de água na cabeça, porque isso não é sepultamento. Botar só um pouquinho de água na cabeça não é sepultamento. Aí tem que botar o corpo todo dentro da água. Aí sepulta o camarada lá embaixo. Aí enterrou, sepultou. Agora levanta. Quando levanta, a pessoa ressuscita espiritualmente para uma vida nova. Amém, irmãos? Amém. Agora te prepara. Isso é para ter o nome no livro da vida, mas te prepara. Não é brincadeira isso aqui não. Quer ver o negócio? Eu trouxe a calculadora. Eu vou fazer a matemática do pecado agora para você saber. A matemática do pecado. Quer ver? Quantos pecados uma pessoa comete num dia? Peguei vocês? Quantos pecados uma pessoa comete no dia? Acha que ela... Estou falando de pecados em palavras, em pensamentos e em atos. Quantos? 1000? 1000, aqui saiu 1000. Quem dá mais? Ou dá menos? Vocês estão tímidos. Então, mexer com pecado não é bom não. Ele falou 1000. Não vamos colocar 1000, não, vamos ser misericordiosos. Tem gente que peca mais de 1000 no dia. É o dia inteiro falando besteira. É o dia inteiro fazendo coisa errada. Mas não vamos 1000 não, vamos usar de misericórdia, não 1000. Mas também não vamos botar 10, né? 10 também não. Então vamos botar 100. Considerando os que pecam menos, os que pecam mais, vamos botar na média 100. 100 por dia, vamos lá. Se a pessoa peca 100 vezes por dia, a semana tem 7 dias. Então 100 vezes 7, ela pecou numa semana quantas vezes? 700. Mas o mês tem 4 semanas, vezes 4, ela peca 2.800 vezes no mês. Mas o ano tem 12 meses, ela peca 33.600 no ano. Mas o nosso personagem tem 60 anos de idade, ela peca mais de 2 milhões de pecados. Mais de 2 milhões. Se pecar 100 por dia. Aí, você estuda a Bíblia. Aceita Jesus.
Aí você pega os 10 mandamentos, começa a estudar um por um e diz, vou seguir esse aqui. Morre para esse pecado, morre para isso, morre para aquele pecado, morre para aquele outro, morre para aquele outro. Vai morrendo para o pecado, certo? Aí fala assim, quer saber? Quero mudar de vida. Quero mudar de vida, quero aceitar Jesus, quero mudar de vida. Pastor, me batiza. Aí você se prepara e vai se batizar. Morreu para o pecado. Aí marca a data, que vai ser sábado que vem. Aí o pastor Osmar entra aqui. E você entra com ele levando 2 milhões de pecados. Ou 3 milhões, ou 4 milhões. Ou sei lá quantos milhões. Tu entra ali. Entra até assim, tanto pecado. Né? Entra lá. Aí o pastor levanta a mão na tua cabeça e fala assim, Luiz, você aceitou Jesus, né? Você aceitou uma vida nova em Jesus, não é? Sim, aceitei. Conforme sua decisão. Para o perdão de todos os seus pecados. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Aí ele põe o corpo da gente dentro da água. Rapaz, o que acontece ali embaixo é um milagre. Não é água, não é água. A água que está ali é igual essa água aqui, ó. Não é água, não é a água que tira o teu pecado. O pecado é tirado pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, pelo sangue de Jesus. Mas o que acontece quando o pastor sepulta você e levanta você, rapaz, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de pecados, ele sepulta ali. E quando levanta você, você levanta zerado. Zerado. Sem nenhum pecado. Todos os seus milhões de pecados foram perdoados. Não sai um amém não aí? Esse amém está fraco demais, rapaz. Isso que eu estou dizendo aqui é para dar um pulo, entendeu? É para dar um pulo. Isso é a beleza do batismo. Tem hora que eu quero me rebatizar. E se eu tivesse 1000 vidas, 1000 vezes eu me batizaria. Não é vergonhoso batizar. É vergonhoso não batizar. Não fica arrumando desculpa para não batizar, sabe assim? Não fica arrumando desculpa não. Cria coragem, procura o pastor, procura nós aqui. E fala assim, ó, vamos resolver minha vida. Eu quero escrever meu nome no livro da vida. Porque é o seguinte, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá. Me dá um chega mais perto aí, irmã. Ó. Aqui é o batistério, tá? Para quem está em casa. Quando você é batizado, ou batizada, o pastor faz o processo do sepultamento e levanta você. Nessa hora, olhem para mim, senhores. Todo mundo aqui, ó. Ei, olha para mim. Nessa hora, o anjo do Senhor vai estar aqui, ó, do lado, com um livrão na mão e uma caneta de ouro. Quando você for batizado, ele registra o seu nome no livro da vida. É por isso que a Bíblia diz que tem uma festa no céu. Já leram isso? Tem uma festa no céu. É por isso. É por isso. Não é maravilhoso, irmão? Fala para mim, é ou não é maravilhoso? Não dá vontade de batizar? Dá ou não dá? Não vai me dizer que não dá. Não vai me dizer que não dá. Se tu falar que não dá, aí tu vai ser o primeiro a se batizar. E agora eu vou ler o último texto de hoje. O último texto está em Hebreus. Nós estamos com a Bíblia aberta em Hebreus. Só que agora Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Versículos 7 e 8 de Hebreus. Olha o que diz esse texto. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ouviu isso? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos entenderam a mensagem de hoje? Levanta a mão. As duas mãos, as duas.
Com alegria. Amém. Amém. Próxima pergunta. Quem aqui quer se batizar um dia? Levanta a mão. Fica em pé. Quem quer se batizar um dia e botar o nome no livro da vida? Fica em pé. E se alguém pensar assim, mas já fui batizado na igreja A ou na igreja B? Eu pergunto, a igreja que você foi batizado aceita os 10 mandamentos ou diz que a lei foi abolida? Se a igreja que você se batizou diz que a lei foi abolida, eu lhe recomendo a nascer de novo.